República reunido em pauta as comemorações dos 50 anos de independência de Angola. Explosão mata 3 crianças em Cacoaco e deixa ferida 7 pessoas. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece em Angola e no resto do mundo. Agora no Hoje Notícias. Bem-vindo ao Hoje Notícias. Explosão mata 3 crianças em Cacoaco e deixa mais 7 pessoas feridas no bairro da Boa Esperança, no distrito urbano de Quicolo. Essa matéria vai poder acompanhar ainda neste serviço noticioso. Por agora saiba que o Presidente da República, João Lourenço, orienta a reunião do Conselho de Segurança, do Conselho da República, melhor dito. Em pauta estão a segurança alimentar e as comemorações dos 50 anos de independência de Angola. Na abertura da reunião, o chefe de Estado angolano fez um enquadramento histórico de Angola como nação desde a conquista da tão desejada independência. Passou pelos momentos de conflitos entre irmãos angolanos, depois de 1975 e finalmente a paz conquistada em 2002. Uma equipa da Rede Girassol encontra-se no Palácio da República, onde acontece a reunião, e é para lá onde estendemos o sinal ao encontro do jornalista Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Qual é a informação? Por favor, atualize-nos. Viva, muito boa tarde, Adilson Garcia, a quem nos acompanha. Já vamos falar dos 50 anos da independência nacional. Por agora, dar nota que no discurso o Presidente da República, João Lourenço, falou fundamentalmente da segurança alimentar e nutricional, tendo mesmo convidado as organizações da sociedade civil e até os partidos políticos para que com o governo participem ativamente deste desafio que passa pela autossuficiência alimentar e também nutricional do país. O chefe de Estado, João Lourenço, falava para os conselheiros da República que participam deste segundo encontro do ano 2024. Vamos ouvir extratos da comunicação do chefe de Estado, João Lourenço. Os partidos políticos, as igrejas e a sociedade civil devem repudiar o discurso negativista e tomar a dianteira no encorajamento às famílias camponesas pelos bons resultados do trabalho que a agricultura familiar apresenta hoje em todas as províncias do nosso país. O sucesso da luta contra a fome e a pobreza não depende do aumento das importações ou da política fiscal e cambial, depende sobretudo do aumento da oferta dos produtos alimentares produzidos pela economia nacional. Portanto, o segredo é trabalharmos mais e com melhores práticas de cultivo para conseguirmos tirar o maior rendimento possível por hectare. Este é o primeiro momento da comunicação do Presidente da República, João Lourenço, onde reconheceu o trabalho que tem sido desenvolvido pelos pequenos produtores, a olhar fundamentalmente pelos produtores familiares. São mais no caso de 1 milhão de famílias que estão a trabalhar no campo e que têm já recebido apoio do Executivo para que possam aumentar a sua capacidade produtiva. Nesta comunicação, o chefe de Estado, João Lourenço, falou também da necessidade de serem homenageados os produtores familiares, tal como tem acontecido com outras figuras, nomeadamente desportistas, artistas e muito mais. Nossa sociedade tem por tradição homenagear os militares que se destacam no campo de batalha, os fazedores de cultura, os desportistas e outros, mas quase nunca homenageamos aqueles que de sol a sol curvam-se de enxada na mão para garantirem que não faltem os alimentos à mesa dos angolanos. Com a paz que desfrutamos há 22 anos, o campo de batalha de hoje deve ser os campos agrícolas, de onde fazendeiros e camponeses, com o seu abnegado trabalho, extraem os produtos alimentares que não precisamos de continuar a importar.
temos de olhar para as famílias camponesas com alto respeito e consideração, pelo trabalho árduo que realizam pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, por nos proporcionarem o pão nosso de cada dia. O país já está a produzir bastante, mas não o suficiente ainda. Se estivermos determinados, com objetivos e metas bem definidas, e o executivo, empresários, famílias camponesas organizadas e apoiadas, transportadores e comerciantes, juntarem as mãos para esta causa comum do combate à fome e à pobreza, do aumento da produção interna de bens alimentares, sairemos vitoriosos. Agora sim, vamos falar dos 50 anos de independência nacional que vão marcar o ano de 2025 em Angola. O chefe de Estado da Angola, no caso João Lourenço, falou também das festividades que vão marcar este momento, tendo dito que os angolanos têm motivos mais do que suficientes para celebrar de forma efusiva os 50 anos de independência nacional alcançada em 1975, a 11 de novembro. Angola comemora no próximo ano 50 anos da sua independência nacional. É um marco histórico de relevante importância pelos sacrifícios consentidos pelo povo angolano para conquistá-la e preservá-la. Representou o fim definitivo do colonialismo, da escravatura, da deportação para as Américas, o fim da repressão colonial, o fim do racismo e de todo tipo de discriminação a que estivemos sujeitos durante 5 séculos, da pilhagem dos nossos recursos. Representou a conquista da liberdade, mas sobretudo a conquista da nossa dignidade como seres humanos, iguais àqueles que se julgavam seres superiores a nós. Lutamos e vencemos. Somos hoje senhores do nosso destino. Durante esses 50 anos, tivemos ainda um longo período de conflito fomentado pelos mesmos, numa vã tentativa de reverter o rumo da história. Com muito sacrifício, mas sabedoria também, pusemos termo aos 27 longos anos de invasões externas e ao conflito interno entre nós angolanos. Conquistamos a paz e estamos a construir uma pátria de irmãos reconciliados que souberam perdoar-se mutuamente para juntos edificarmos uma Angola próspera e desenvolvida em prol do bem-estar coletivo dos seus cidadãos. Temos motivos bastantes para comemorar em grande. Trouxemos por isso um projeto de programa das comemorações dos 50 anos da independência nacional para ser analisado e enriquecido com as vossas contribuições. Ele compreende atividades políticas, culturais, desportivas, religiosas, feiras e exposições, inaugurações de empreendimentos públicos e privados de relevo e outras. Contamos com a vossa contribuição e a participação de toda a sociedade civil depois do mesmo aprovado. O Presidente da República, João Lourenço, na abertura desta segunda reunião ordinária do Conselho da República, onde estão a participar os vários conselheiros, dar nota que este órgão serve de instituição de consulta do chefe de Estado para a tomada de decisões que visam o desenvolvimento do país. Ora, neste encontro, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, apresentou aquilo que é hoje o cenário da produção nacional, visando o desafio da segurança alimentar e nutricional. É de resto um assunto que nós vamos desenvolver nos próximos serviços de informação, dando nota já do Girassol Jornal, logo mais às 19h45. Por agora é tudo o que temos para avançar a nossa audiência. Fazemos um ponto final neste apontamento em direto, a partir do Palácio da Cidade Alta. Boa tarde. Boa tarde, capitão. Nós seguimos
No Mochico, a cooperativa agropecuária do Xixengue estende-se por 50 hectares de terreno dedicados quase em exclusivo à produção de mandioca e milho. Transforma a mandioca em bombom e o excedente são exportados. É também uma entre as várias cooperativas que empregam locais e pessoas de outras províncias. No coração do Mochico, as cooperativas agrícolas estão desempenhando um papel vital na batalha contra a fome e a pobreza, através de uma aposta firme na agricultura. A cooperativa Xinguês tem exportado mais de 50 toneladas de milho e bombom. A cooperativa agropecuária Xinguês produz 50 hectares. Corresponde à recolha de bombom, são 45 toneladas. E milho temos tido 9 toneladas. A agricultura não é apenas sobre produzir alimentos. É também uma fonte de emprego e esperança. Na cooperativa Xinguês, mais de 50 jovens encontraram seu primeiro emprego. Nós temos 50, mas os fixos são 25. Esses outros são aqueles nossos amigos que vêm ajudar para nós pagarmos, para eles voltarem nas suas províncias. Por exemplo, temos aí o Catabola, que é o Bié, temos aí o Ambo, todos estão aqui conosco. Quando chega o momento deles, pagamos, eles voltam para as suas províncias. Jonathan, natural da província do Bié, emigrou em busca de oportunidades. Hoje, aconselha os outros jovens a seguir o mesmo caminho. Se a gente tiver de braços cruzados porque estudei, o Estado tem que esperar o Estado para poder me empregar, vai ser um pouquinho difícil. Tem que procurar o pão de cada dia para ver se consegue passar essas situações de pedir esmola pelas ruas. Não podemos ser delinquentes, né? Para sermos mal vistos, mas o trabalho nunca dá vergonha, porque eu sou licenciado, não posso ir pegar na enxada. Às vezes é uma oportunidade, a pessoa começa do bocado para muito. E aquelas senhoras moças estão na cidade, só se levam na vida de beber, não trabalham, só começam a pedir na rua esmola. O jovem, como não está na mover, também tem que vir aqui para trabalhar. Apesar dos desafios, o responsável pela cooperativa Xinguês destaca a falta de recursos, como tratores, alfaia e equipamentos agrícolas. Eu tiro 300 sacos de bombom e tiro 80 sacos de milho, porque isso é um esforço manual, não é? Queremos mais apoio ao nível da província, algumas alfaias, mesmo que for um trator com as alfaias, nós podemos aumentar mais a nossa produção. Explosão mata 3 crianças em Cacoaco e deixa mais 7 pessoas feridas no bairro da Boa Esperança, no distrito urbano de Quicolo. De acordo com testemunhas no local, as crianças encontraram numa lixeira um objeto que levaram para casa, levados pela curiosidade, manusearam de forma indevida, o que resultou na explosão do objeto. Das 10 crianças envolvidas na explosão de um engenho explosivo em Cacoaco, 7 delas deram a entrada no Hospital Geral, inaugurado recentemente, e 3 estão em estado grave, segundo a equipa médica. Foram 5 crianças que llegaron aqui a la institución, al hospital, muito grave, con una lesión por una explosión, una granada, según nos dijeron. En banco de urgencia fue óbito un pequeño, y tenemos 2 en observación para ver su evolución en la noche y mañana decidir conducta. Y operamos 2, fueron llevados al banco de aquí de operaciones, 2 que tenían evisceración, es decir, intestino fuera del cuerpo para introducir en cavidad. Ese intestino estaba inflamado, tuvimos que darle unos puntos y llevarlo nuevamente hacia la cavidad. Están muy graves, van a ser trasladados para UTI, para cuidados intensivos, y con antibióticos y observación de su evolución. Pero bueno, hay que esperar que pasen la evolución para decir cuántos días van a estar ingresados aquí en el centro. 3 delas perderam a vida no local. Era por volta das 14 horas. Os meninos estavam a brincar num quintal. É um quintal comum, estavam a brincar no quintal. E nós estávamos na rua.
Os mais velhos estavam na rua, no quintal não tinha mais velho. Só sentimos uma explosão, um boom de repente, mas é uma explosão mesmo enorme. Quando fomos ver no quintal, são 10 crianças. Eram 10 crianças aí totalmente feridas. Removemos o primeiro corpo que estava mesmo já sem vida. Era o primeiro corpo que estava mesmo já sem vida. E o resto dos corpos começaram a surgir com o tempo. Levamos os corpos no hospital da pediatria do Coiso, de Cacoaco, da vila de Cacoaco. Um dos meninos, que é o meu sobrinho, o Tilson, que depois ele disse que ele conseguia na fala, ele disse que não era coisa, não era botija, era uma bomba. Segundo relatos médicos, 2 foram operados em estado grave e estão em observação. Correram bem, são doentes, estão num estado muito grave, mas agora entregamos os cuidados intensivos, que é para melhor acompanhamento. A família do pequeno Tilson disse que o menino, em companhia de seus amigos, foram recolher material ferroso para comercialização. As crianças estavam a brincar de dia, lá atrás da casa. Nós estávamos fora. Depois escutamos um barulho lá dentro da casa. Pum! Assustamos. A hora que a virei assim, todas as crianças estavam a chorar, todas as crianças mesmo estavam no chão. Uma das crianças apanhou bomba e eles estavam aí a bater com o intuito de pesar mais tarde e depois dá uma explosão daquela. A bomba apanharam numa obra. Segundo eles, apanharam numa obra, estava num saco preto e aí levaram para outras crianças. Procuram ferros para pesar. Essa é a rotina deles. Como vimos nas imagens, para além das vítimas mortais, há feridos que estão a ser atendidos no Hospital Geral de Cacoaco. Vamos agora saber como estão as vítimas hospitalizadas. Seguimos ao encontro do jornalista Simão João. Simão, boa tarde. Qual é a gravidade dos feridos? Exatamente, muito boa tarde. Respondemos de facto a partir do Hospital Geral de Cacoaco, Heróis de Kifangondo, onde deram entrada, portanto, algumas crianças que estavam a brincar com engenho explosivo, isto no bairro Boa Esperança, distrito urbano do Quicolo. Vamos então procurar saber o estado clínico destas crianças com o diretor clínico aqui desta unidade hospitalar, Augusto Manuel. Muito boa tarde. Para já, como é que se pode fazer a observação dessas crianças? Qual é o estado de saúde, de facto, dessas crianças que deram entrada aqui? Muito boa tarde. Portanto, das 7 crianças que deram entrada aqui, porque fizemos anteriormente referência de que chegaram 8, mas só que uma já estava falecida, já era falecida. Portanto, só deram entrada 7. Destas 7, 2 foram consideradas críticas, como emergentes, foram levadas de imediato para o bloco operatório, particularmente pelo trauma abdominal que apresentavam, né? Foram operadas, portanto, uma operada pela cirurgia geral por causa desse trauma, para além das múltiplas lesões que tem ao longo do corpo, e também pelo ortopedista, porque tinha lesão quer no punho direito, quer num dos dedos da mão esquerda. E a outra foi operada ao abdômen, igualmente com múltiplas lesões também ao nível do corpo, que também foram tratadas. Nessa altura são consideradas críticas, estão nos cuidados intensivos, estão lá, sob tratamento intensivo, e vamos ver qual vai ser o desfecho delas nas próximas horas. Entretanto, as outras 5 ficaram conosco aqui mesmo na urgência, 2 delas as mais novas, né? Uma de 5 e outra de 3 anos, que dizem ser irmãos, que estão na nossa sala vermelha em observação, são as mais novinhas, portanto, com também múltiplas lesões resultantes deste engenho explosivo. E temos 3 de 8 anos, todas elas, portanto 2 rapazes e uma menina, ou 2 meninas, desculpa, e um rapaz, que estão na sala de observação comum, estão mais conscientes, colaboram, conversam, contam o cenário todo, e portanto essas aqui estão mesmo só em observação até a equipa médica depois decidir se está na hora ou não de dar a respectiva alta. Mas há garantias de receberem altas ainda hoje, será?
Isto é o que deve acontecer até o final do dia, pelo menos essas 3 provavelmente até o final do dia terão alta, provavelmente. Mas vamos ver, as reavaliações subsequentes vão determinar. Mas a princípio estas são consideradas como estáveis e fora de perigo. Que situação é que eles deram entrada aqui, o estado de que eles chegaram até a unidade de saúde? É assim, quando se trata de um acidente em massa, em que tem múltiplas vítimas, não interessa a gravidade de facto, todas as vítimas são consideradas como grave. São consideradas como grave. Claro que depois da gente avaliar e fazer a triagem é que a gente separa e vê quem são as mais graves e as menos graves. E aí nessa separação é que nós tiramos esses 2, portanto, tiramos esses 2 emergentes que foram operados, os 2 de risco intermédio que ficaram na sala vermelha em observação, portanto, considerados laranja, e as outras que são consideradas como amarelo dentro da nossa triagem, né? Urgentes, só aí que estão essas 3 que estão aí em observação conosco. Ok? Obrigado. Aqui então os esclarecimentos do diretor clínico do Hospital Geral de Cacoaco, dando conta aqui que, de facto, nesta altura, várias crianças, portanto, foram observadas e pode até ser que 3 delas recebam alta hoje, depois então de brincarem com um engenho explosivo, isto é, no bairro Boa Esperança, no distrito urbano do Quicolo. Nós, com certeza, logo mais no Girassol Jornal, vamos poder levar outras incidências em relação a este assunto que deixou chocado, claro está, os familiares que cá se encontram nesta unidade hospitalar Heróis de Quifangono. Por agora é tudo. Boa tarde. Boa tarde e obrigado. O plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial encontra-se reunido para deliberar sobre o tratamento de processos de violência sexual contra menores que tramitam nos tribunais de jurisdição comum. Da agenda de trabalhos constam outros assuntos, destaques para o ponto de situação sobre a tramitação de processos de habeas corpus no Tribunal de Relação de Luanda. A Susana Ângelo vai atualizar a informação. Susana, boa tarde. É consigo. Boa tarde. A 4ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Magistratura Judicial decorre aproximadamente 2 horas. Entre outros assuntos estão aqui a ser analisados a implementação da Sala Especializada de Questões Marítimas do Tribunal de Comarca de Moçambique e também o tratamento dos processos de violência sexual a menores que tramitam nos tribunais de jurisdição comum. Esta sessão está a ser orientada pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, sobre a deliberação dos processos de abuso sexual a menores. O porta-voz do Conselho Superior, Correia Bartolomeu, avançou que o que se pretende é que a celeridade nesses processos não comprometa os direitos tanto da vítima quanto do arguido. Isso, como qualquer outro processo, obedece a um conjunto de formalidades e trâmites que têm que ser observados, quer na fase da instrução preparatória, quer na fase judicial, e que isto, por vezes, a ideia da celeridade para que as decisões sejam proferidas imediatamente pode ser prejudicada com a necessidade da observância dos formalismos, de modo a assegurar os direitos dos menores, das crianças violadas, sobretudo, mas, como sabem, os arguidos também têm que lhes ser assegurados aqueles direitos, direito ao contraditório, a um processo justo e conforme a Constituição e a lei, e tudo isso pressupõe a observância das formalidades. Razão pela qual, em algumas situações, tem havido alguma demora, não é porque os tribunais não estão a agir, mas a tramitação processual e a recolha de elementos probatórios impõe isso. Correia Bartolomeu, porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, falava sobre o tratamento dos processos de violência sexual a menores, um dos 14 pontos que está a ser hoje aqui analisado nesta 4ª sessão extraordinária. Um assunto que nós vamos continuar a acompanhar e nos próximos serviços de informação da Rede Girassol levar outras incidências. Equipa Rede Girassol com Bruno Costa, Susana Ângelo. Boa tarde. Susana, boa tarde. Obrigado por essa partilha de informações. República Democrática do Congo, RDC,
Ruanda discutem em Luanda um acordo para o restabelecimento de uma paz definitiva na região leste da RDC. É a terceira sessão da reunião ministerial no âmbito do processo de Luanda. Decorrem no Ministério das Relações Exteriores e antecipam a chegada a Luanda dos presidentes da RDC e do Ruanda. Segundo o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, que preside a reunião ministerial, a necessidade de paz e segurança na região da SADC é um assunto ao qual os Estados-membros empreendem um esforço coletivo para manter o clima de tranquilidade que prevalece na África Austral, embora se mantenha ainda o conflito no leste da RDC, que constitui um desafio ao qual Angola tem vindo a fazer face com perspectivas animadoras. Tendo em conta os entendimentos alcançados sobre o cessar-fogo entre a República do Ruanda e a RDC, em vigor desde o dia 4 de agosto, Tete António acredita que só um trabalho conjunto entre as partes poderá conduzir a passos concretos para a negociação e a assinatura de um acordo de paz definitivo. Em julho deste ano, também sob a mediação de Angola, foi promovida a segunda sessão da reunião ministerial entre as duas delegações, no quadro do processo de Luanda, tendo a reunião decorrido na sequência de consultas efetuadas pela mediação angolana em conformidade com as conclusões da primeira sessão da reunião ministerial realizada na capital angolana, a 21 de março deste ano. A reunião resultou da decisão tomada durante encontros realizados recentemente em separado pelo presidente angolano João Lourenço, campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África e mediador designado pela União Africana, com os homólogos Félix Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, e Paul Kagame, presidente da República do Ruanda. A proposta submetida às partes visa um entendimento para uma solução negociada e pacífica do conflito que prevalece na região leste da RDC, que se agravou no final de 2023. De lembrar que este conflito já provocou mais de 7,3 milhões de pessoas deslocadas na RDC, incluindo 6,9 milhões somente nas províncias do leste. Seja bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. Em formato híbrido, o Ministério das Finanças realiza o segundo Fórum de Auscultação de Parceiros Económicos e Sociais. Espera-se com o evento uma maior participação dos atores sociais na elaboração do OGE para 2025. O Ministério é representado no Fórum pela Direção Nacional do Orçamento do Estado. O detalhe desta informação é com o jornalista Francisco Soares. Soares, boa tarde, é consigo. Viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Este fórum realizado pelo Ministério das Finanças tem a ver com a definição de prioridades e também ouvir a sociedade civil e aqueles órgãos que normalmente têm uma palavra a dizer sobre a participação orçamentária do nosso país, e agora falamos do Orçamento Geral de 2025. E temos aqui Edilásio Caleia, Diretor Nacional do Orçamento do Estado. Boa tarde, em direto para a TV Girassol. Como é que está a preparação para o Orçamento Geral de 2025? E também outra pergunta é que se já inclui estes novos municípios resultantes da divisão político-administrativa. Okay. Muito bom dia. O Fórum da Auscultação dos Parceiros Econômicos e Sociais do Estado, em sede do processo de elaboração do OGE 2025, é uma iniciativa que surge no âmbito das reformas das finanças públicas, que tem como um dos objetivos promover a transparência orçamental, a promoção da inclusão da sociedade civil no processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado. Portanto, essa iniciativa visa a reunir os principais atores sociais e econômicos no sentido de nós obtermos uma visão crítica sobre os orçamentos, a execução do orçamento dos anos transatos, apresentar propostas concretas que visam melhorar a forma de afetação, alocação de recursos públicos para as áreas sociais e econômicas. Portanto, esta iniciativa já vai na sua segunda edição. No ano passado promovemos o primeiro Fórum de Auscultação dos principais parceiros econômicos e sociais do Estado, e as contribuições, várias propostas foram consideradas em sede do processo de elaboração
do OGE 2024. Destacamos aqui o reforço orçamental que foi feito no Programa de Combate à Pobreza, destacamos o reforço que foi feito na pensão dos antigos combatentes. Portanto, este fórum, tal como mencionamos, visa garantir a participação da sociedade civil no processo de decisão de alocação dos recursos públicos. E a alocação de recursos públicos também já estão garantidos ou já está-se a olhar para os municípios que foram aumentados nesta divisão? Bem, a proposta orçamental obedece a um conjunto de pressupostos, um conjunto de ações e também tem como base todos os normativos, todos os diplomas legais subjacentes à composição e organização do Estado. Portanto, tendo sido aprovada a nova divisão político-administrativa, a proposta orçamental referente ao exercício econômico de 2025 contará com recursos para garantir a implementação de modo gradual das novas unidades que serão formadas em sede da divisão político-administrativa recém-aprovada. Para os municípios que vão estar incluídos nesta nova divisão, agora nós sabemos que cada município recebe por mês por aí de 25 milhões de kwanzas. Será que este valor vai continuar ou há alguma atualização? Nós, tal como dissemos, em função da recém-aprovação da divisão política administrativa, estamos a conformar todos os processos, todos os procedimentos, de tal modo que os novas províncias, novos municípios, as novas comunas sejam consideradas na proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025 que será submetida à Assembleia Nacional. Obviamente que tão logo este processo de conformação ocorra, as mesmas províncias, as novas províncias, os novos municípios, as novas comunas terão o mesmo tratamento que as atuais. Muito obrigado. Aqui as palavras de Elisário Correia Caleia, diretor nacional do Orçamento do Estado, a fazer aqui um resumo sobre a implementação e a preparação do Orçamento Geral do Estado de 2025, aqui a partir do Ministério das Finanças. Boa tarde. Boa tarde. A agência de notação financeira Standard & Poor's divulgou um relatório em que aponta que a dívida pública de Angola deve diminuir este ano, apesar da dependência do país ainda do petróleo, da situação também cambial. Para a agência, a capacidade de Angola para honrar as suas obrigações de dívida é limitada pelas elevadas vulnerabilidades fiscais e externas. O presidente da Associação Industrial de Angola considera que a dívida pública do país pode diminuir devido à redução das importações e à manutenção das reservas internacionais líquidas acima da média, conforme o relatório da Standard & Poor's. As reservas líquidas subiram para 7 meses, que é um bom sinal. Portanto, são estas políticas que permitem ver que a dívida, o peso da dívida externa vai sendo reduzido, mas é ainda muito grande. E, portanto, sendo muito grande, nós temos que diversificar cada vez mais as exportações. E é isso que, neste processo das PPPs, será muito interessante debater. O relatório indica que o serviço da dívida pode ser menor em 2024, mas a credibilidade do governo ainda pode ser afetada por variações na taxa de câmbio e pela situação do setor petrolífero, até que a economia seja significativamente diversificada. O GAFI já fez o seu pronunciamento, esta instituição internacional. Temos que ver quais são os fluxos financeiros que temos. As nossas exportações, que ainda hoje soubemos que as nossas exportações ilegais, contrabando de combustível, não fica só na República Democrática do Congo, vai até a RCA, portanto, vai até o Tchad. Vejam que estamos a ter de prejuízo, tem que precisar de uma correção. Aliás, esta entrada do Banco Mundial com um financiamento de 2,1 mil milhões de dólares pondera exatamente a questão de fazermos uma correção ao preço dos combustíveis. O que a gente quer é que haja uma taxa nos combustíveis que seja para fazermos a manutenção das nossas estradas. Se nós tivermos a manutenção das nossas estradas, o PIB simultaneamente cresce 6% nas nossas contas, ok? E é isso que precisamos fazer. A Standard & Poor's também aponta que a recente revisão do Produto Interno Bruto
revelou uma economia 13% maior do que o estimado anteriormente, influenciada pelos altos preços do petróleo nos mercados internacionais devido às tensões entre Israel e Irão. O grande problema que se põe é a tensão que há no mundo, a possibilidade do Irão retaliar aquilo que foi a morte provocada, embora o Israel não tenha assumido, mas deduz que terão sido serviços de inteligência de Israel, a Mossad, e obviamente que o petróleo está em alta enquanto não houver o tal acordo de paz do presidente Biden, que está muito difícil, com as intervenções do secretário Blinken, agora junto do Egito, dos seus parceiros, vamos dizer abertamente, que é a Jordânia, o Egito, e outros parceiros que estão ali, que estão diferente deles próprios, a própria Arábia Saudita, com o Irão, para ver se pressionam o Hamas a aceitar as condições que estão postas. No entanto, o crescimento per capita de Angola permanece baixo devido a choques econômicos e alta inflação. A agência prevê crescimento de 3% para este ano, com a dívida pública representando 61% do PIB e uma tendência de queda até 2027. Bem-vindo de volta. A Polícia Nacional em Cabinda desmantelou uma rede de contrabando de combustível formada por cidadãos nacionais e estrangeiros. Foram detidos 200 homens alegadamente envolvidos nesta rede de tráfico de combustível. A operação de contrabando de combustível que a Polícia Nacional está a levar a cabo em Cabinda apresenta resultados positivos. Angolanos e congoleses estiveram envolvidos no tráfico de combustíveis, transportando do nosso país para os Congos. Alguns desenvolveram técnicas estranhas nas depósitos alterados, outros utilizavam bidões e motorizadas para as suas incursões. A polícia teve o domínio deste modo operandi, despoletou a operação denominada Casa Limpa, que culminou na apreensão de mais de 40 mil litros de combustíveis, 149 viaturas e mais de 200 cidadãos detidos. O Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional registrou 55 casos de natureza criminal diversa e têm sido detidos mais de 200 cidadãos, dentre nacionais e estrangeiros, implicados como supostos autores dos crimes que nós registramos. No âmbito dos acidentes, tivemos registro de 10, dentre estes com registro de um morto e 8 feridos, portanto, com as naturezas de colisão e despiste e danos materiais avaliados em mais de 1 milhão de kwanzas. Foram apreendidos 33.590 litros e 149 viaturas com depósitos adulterados ou características de viaturas adulteradas que tinham como destino transportar combustível para fins de contrabando ao longo das fronteiras, quer com Congo-Brazzaville, quer com Congo-Kinshasa. Cenário diferente que estamos agora a observar nos postos de abastecimento de combustíveis. Isto é resultado da operação que a Polícia Nacional está a levar a cabo, tudo por causa de contrabando de combustíveis. No passado estaríamos a observar aqui filas longas de viaturas. Hoje o ambiente é diferente. Chega-se, abastece-se e vai-se embora. Os automobilistas agradecem o trabalho da polícia. Na altura foi difícil abastecer nas bombas. Você encontra cheio de carros e às vezes em quando acaba por desistir e ir atacar. Agora, hoje em dia, tornou-se muito bonito e parece que estamos a viver uma outra vida aqui nas bombas. Olha, no passado, por acaso, se notasse nos dias anteriores que estaria a fila dobrava até lá por causa de quê? Dos ditos pambaleiros. Agora sim, chegaste, abasteceste e vais embora. A operação vai obedecer etapas nos 4 municípios da província, segundo avançou a polícia. A nossa atividade vai continuar no sentido de vermos o cidadão de bem não ter grande dificuldade. Efetivamente, se calhar deverão estar a pensar de que a operação vai terminar e que a vida volta ao anormal, como era praticado, mas não. Estejam descansados que a polícia já identificou os modos operantes de transporte de combustível para fins de contrabando
e esses modos operantes serão combatidos. E se eventualmente evoluírem para outras formas, também estamos atentos. A polícia solicita a colaboração da população nas denúncias para que hajam êxitos nestas operações. Em Benguela, os resultados das escolas do ensino secundário geral e técnico profissional não foram ainda divulgados. Os pais e encarregados de educação, ouvidos pela nossa reportagem e diferente de Luanda, a esperança de resultados mais positivos. Expectativas é a descrição visível no semblante dos candidatos a uma vaga nas escolas técnicas do Estado, depois da realização dos exames de admissão, a exemplo desta e desta escola. O número de vagas deixa incrédulo este candidato. Tenho fé que possa entrar mais. Constante o currículo, não tenho mais chance, porque só assim a vaga são 30, cada pessoa tem uma vaga. É ir na fé mesmo de Deus. Mas a perspectiva mesmo é duro e provavelmente esse ano vão ficar muitos alunos sem estudar e é complicado. Peço só ao Ministério, se tiver a ver isso, para aumentar o número de vagas, porque nós estamos demandando para estudar. Para estes finalistas do primeiro ciclo, o sentimento é de otimismo quanto aos resultados. A prova não correu assim tão bem por causa do tempo, mas tenho a certeza que terei uma margem boa. A prova, como foi assim acessível, acho que temos a possibilidade de entrar sim. Nós esperamos mesmo que possamos entrar, né, para poder esse ano estudar, não ficar no chão. Portanto, não foi difícil o teste? Não, até que não foi. Foi acessível. Para já, qual é o curso que vai fazer? Desenhador projetista. Na escola Comandante Cassange, quase as moscas, este encarregado espera ansiosamente o resultado da filha e só depois dará o seguimento a outros projetos. Todos nós em casa estamos expectantes para saber qual foi o resultado e assim podermos traçar o ano acadêmico para ela, né? Porque sem esse resultado praticamente estamos condicionados para saber o que vamos fazer. Então esse resultado é mesmo fundamental que saia a tempo certo para sabermos os próximos passos. Primeira vez que ela faz o teste, né? Faz esse teste, sabemos que se calhar esse é um novo modelo que está a ser aplicado em algumas escolas e é uma experiência nova tanto para ela e tanto para a família, né? Porque nessa altura se pudermos reduzir os custos relativamente à formação das nossas filhas no contexto socioeconômico que estamos a viver, é sempre uma mais-valia, porque a situação financeira das famílias não está nada fácil e se nós conseguirmos colocar os nossos filhos nas instituições públicas, certamente nos dá alguma margem para atender às outras preocupações. Enquanto as direções destas escolas fecham-se em copa na publicação dos resultados dos exames, encarregados de educação e candidatos em Benguela vivem momentos de expectativas. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem, até o nosso próximo encontro.